Podvirts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e hoje aqui comigo, perto, mas longe, ele de casa e a gente aqui na Record TV, é o Felipe Solari. Ele é apresentador, ator e comanda o podcast Sistema Solari. Muito bom você poder falar com a gente e um prazer essa entrevista com você, Solari. Camila, super obrigado. Bom participar de um podcast, bom falar, estar de volta, de certa maneira, com a Record, ver a Record fazendo podcast, o R7, então, assim, muito legal, feliz de participar. Quero que você conte um pouco da sua história aqui, para a gente te conhecer melhor, não só como profissional, mas como pessoa mesmo, né? Conta um pouco do Felipe Solari e como é ser hoje um podcaster de sucesso. Camila, eu sou um sonhador, sempre quis estar, né, trabalhando com comunicação. Com o tempo, eu fui realmente me descobrindo como um comunicador, porque no começo a gente começa ali como meio ator, faz os cursos de teatro, aí vai meio se achando, né? E aí nessa caminhada eu fiz a faculdade de rádio e TV, me formei em rádio e TV pela FAAP, e aí comecei a fazer alguns estágios, estagiei na Band, fui operador de teleprompter durante muitos anos na Band junto com o Mion, em um programa do Mion chamado Descontrole, lá atrás, no começo dos anos 2000, e aí depois eu fui para Mixer, eu fui aí trabalhando muito nos bastidores, atrás das câmeras, mas eu comecei a ter o bichinho de que eu queria comunicar, eu queria ser um apresentador, não queria estar como ator. E esse caminho não é tão lógico, né? Não existe então faz isso e isso que você vira apresentador, né? Não tem esse caminho tão lógico. Então, você vai meio tendo essa leitura, que é algo que eu faço até hoje, uma leitura particular do nosso mercado, uma leitura particular dos momentos, das brechas, dos futuros. Então, desde que eu entrei na MTV, no meio dessa correria toda, eu acabei entrando na MTV como estagiário do Mion, porque lá na Band eu acabei me tornando um amigo do Mion me levou para a MTV para a gente trabalhar junto de novo, fui lá como estagiário, atrás das câmeras mesmo, e uma vez ali nos corredores, nas trocas de ideia com os diretores, com os VJs e tal, tive uma oportunidade de fazer teste de VJ, fiz o teste de VJ e virei, consegui ali esse primeiro passo, que é tão difícil você conseguir o primeiro passo como apresentador, e virei o VJ, né, o VJ, naquela época era tão legal. Para mim foi um sonho, eu morava nas Perdizes, morava do lado da MTV. Falar de música, né? Poder colocar um jeito próprio de contar aquilo e de falar sobre música que não era falado. Realmente os VJs, eles tiveram um papel super importante como programa e também na apresentação. Foi aí que então Exato. O bichinho do comunicador te picou. Foi aí que você começou a aprender. E eu acho que de uma maneira muito legal, porque a MTV é uma escola que te dava muita liberdade, realmente tinha muito conceito, sabe? A gente dificilmente falava bobagem, fazia bobagem, assim. Então, realmente foi uma base muito sólida que eu fui trazendo e fui caminhando durante meu processo aí de comunicador. Solari, outra coisa que eu achei muito, muito legal da tua vida, até você chegar onde você está, são as matérias voltadas para a sustentabilidade. E você tinha ou tem um conceito, né, de ativista do bem. Conta um pouco mais sobre isso e por que você se interessou por esse assunto? Quando eu saio da MTV, eu vou direto para a Record. A gente vai fazer o programa Legendários, com um conceito muito forte ali inicialmente, de matérias, e cada um tinha o seu posicionamento. E o meu posicionamento realmente foi o meio ambiente, a sustentabilidade, tornar o verde mais sexy, que a gente falava. Então a gente começou a fazer matérias de primeira pessoa quando o tema era sustentabilidade. Então eu fui combater as queimadas no Pantanal, e tudo entrando como primeira pessoa, nunca falando atrás de mim está o fogo, e sim ali dentro do fogo, junto com a brigada, ou indo na plataforma de petróleo que explodiu no Golfo do México, indo ver a aurora boreal. E a gente acabou fazendo uma matéria maravilhosa pro Legendário sobre esse nosso encontro com a aurora boreal, assim, foi muito, muito, muito legal, foi muito especial essa experiência. Tribos indígenas no Monte Roraima, enfim,
foi realmente uma transformação pessoal muito legal, muito legal. Conta da sua entrevista com Schwarzenegger, como é que foi isso? A gente foi para o Fórum Mundial de Sustentabilidade, lá em Manaus, na Amazônia. E a gente foi por 2 anos consecutivos para lá. E esse ano estavam Arnold Schwarzenegger e James Cameron. James Cameron, diretor do Avatar, né? Os dois muito conectados com a natureza. O Avatar é um espetáculo da natureza, né? Que as pessoas se conectam com a terra, tem todo um simbolismo esse filme é maravilhoso. Então, uma vez lá, a gente ia ter uma pergunta para fazer para o Schwarzenegger, na grande entrevista coletiva. Nós teríamos uma pergunta para fazer. Então, lá fomos nós, durante todo esse processo da viagem, preparando, junto com o meu diretor, o Yeye Marcondes, qual seria essa pergunta, né? Não vamos cair no óbvio. Poxa vida, a gente vai estar com o Schwarzenegger na nossa frente. Não vamos falar do Hasta la Vista Baby, do governador da Califórnia. Vamos aproveitar essa oportunidade de ter alguma coisa maior e mais grandiosa deles, assim. Então, eu lembro que a pergunta girava no sentido de perguntar assim, olha, Schwarzenegger e James Cameron, vocês estão fazendo um filme sobre salvar o mundo, e o ator de vocês, na noite anterior de gravar a grande cena, ele chega para vocês e fala assim, olha, eu não vou gravar amanhã. E vocês perguntam, por que você não vai gravar amanhã? Porque eu não acredito, como pessoa, que eu sou capaz de salvar o mundo. Então, eu não consigo amanhã fazer essa cena. E a gente perguntava para eles, o que você diria para esse ator? Como fazer uma pessoa acreditar que ela pode salvar o mundo? Assim? Ótima então, pergunta. Muito. Eu lembro que o James Cameron, a gente até brincou que ele faz assim, nossa, ótima pergunta e tal. A gente até brincou com isso na edição. Então foi muito legal, assim, sabe? Toda a experiência a gente trouxe para um lado muito humano. Fiquei curiosa, qual foi a resposta dos dois? Eles falavam que ele ia tentar se colocar numa máquina do tempo e voltar na história para mostrar pessoas que tinham conseguido salvar o mundo, que tinham conseguido, né, mudar o mundo, e mostrariam essas pessoas para o ator, e aí botariam ele para fazer a cena. Não, foi uma conversa, assim, realmente super alto nível, foi muito legal, foi inesquecível, tanto que depois o Schwarzenegger, ele fala pro segurança, pega o cartão desse menino aqui, não sei o que, a gente tem isso na imagem, o Mion brincava, ele pediu o seu cartão. Enfim, ele te ligou algum dia, não? Não ligou. Mas guardou seu cartão, isso que importa, exato, né? Se você pudesse salvar o mundo, fazer alguma coisa, você tem essa ideia do que você faria? Eu procuro, assim, né, num sentido figurado, não tão efetivo, porque efetivamente é impossível uma pessoa salvar o mundo ou mudar o mundo, mas eu tento realmente eternizar os meus pensamentos e eternizar os meus caminhos, e aí é onde a comunicação entra, assim. Eu quero deixar aí um grande arquivo de quem sou eu, do que eu penso, de quem fui eu em 2018, quem fui eu em 2019. Eu vou realmente caminhando assim, sabe? É a maneira que eu tento mudar realmente. Eu não falo muito sobre política, porque eu acredito que eu posso oferecer um outro tipo de conteúdo que vai também transformar, que vai também mudar o dia a dia da pessoa e tal. Cada vez mais eu tenho focado nessas conversas de expansão mesmo, assim, de expansão da mente, de expansão do conhecimento. Então, é a linha editorial que eu tenho seguido. Então, eu acredito que se eu posso mudar de alguma maneira, seria essa. Assim. Você que produz esse conteúdo inspirador, né? Quem te inspira? Tem alguém? Como você pensa nesses conteúdos? E quem é o Solari hoje, né? Que você falou, o Solari de 2018 não é o mesmo de hoje, que a cada conteúdo que você faz, você se transforma como pessoa e como profissional. Quem é você, Solari, hoje? Olha, eu realmente me inspiro por muita gente, eu me inspiro muito no esporte, pelas histórias dos esportistas e das esportistas. São histórias e maneiras de encarar o dia a dia e o processo que eu trago e transformo para fazer isso no meu dia a dia. Eu pratico esportes também, eu pratico jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito importante, toda a filosofia do jiu-jitsu eu aplico muito no meu dia a dia também. Mas eu acho que a minha principal diferença hoje em dia é que eu sei, desde 2018 para cá, digamos que o processo que o podcast me transformou é o silêncio. Eu acho que hoje em dia eu consigo escutar mais o silêncio, assim, e trabalhar melhor no silêncio. Antigamente o silêncio me incomodava um pouco, eu tentava preencher esse silêncio, assim. Acho que isso pode ser de maneira figurada ou efetiva mesmo. Isso pode ser numa entrevista, mas também em outras coisas. Mas hoje em dia eu lido um pouco melhor, assim, e eu escuto mais. Com certeza, eu sou uma pessoa que escuta mais por causa do podcast.
que a gente está lá realmente para escutar o outro e tal. Então eu aprendi a ter um processo de mais escuta do que de fala, mas você não está deixando de falar ao escutar, porque o sistema Solari recebe pessoas que falam talvez o que eu também falaria, falam de uma maneira melhor e se expressam de uma maneira que eu até gostaria. Então sou eu, né? Até o nome ele encaixa muito legal nisso, é o Sistema Solari, sabe? Tem a brincadeira do Sistema Solar e tal, mas ali, aquele conglomerado de planetas e de ideias e um guarda-chuva de sensações, enfim, acho que é nesse caminho assim que eu tenho tentado transitar. E só para finalizar, o podcast é a plataforma ideal hoje em dia que eu vejo para isso. Eu acho que ela é muito moderna, eu acho que ela é muito permissiva, eu acho que ela tá com pessoas que querem pensar mais, e você não tem tanta bobagem, assim, entre aspas, também não quero dizer que ali tem ou aqui não tem, mas eu acho que você tem um conteúdo mais, que te faz pensar mais, talvez, que te dê um mergulho maior, 1 hora e meia, sabe? Você consegue desenvolver mais o seu raciocínio, assim. O podcast, ele é simplório e não simplista. Ele é um meio de comunicação. Eu sou apaixonada por podcast. Eu comecei a fazer no ano passado, quando a Record deu início, né, aos podcasts aqui, com um conteúdo próprio, o Resumo R7. E agora a gente está fazendo esse Podvirts, que é um grande prazer em fazer, até porque a gente conversa com pessoas que eu jamais imaginaria que eu fosse te conhecer, por exemplo, hoje, e fazer essa entrevista com você. Fala um pouco mais do podcast, porque tem muita gente que às vezes tem vontade e que vai nos ouvir, mas não tem como começar, não tem ideia como começar. Qual o conselho que você dá para a pessoa que tem ideias de conteúdo, mas não sabe executar? Acho que isso vai valer para várias outras plataformas também, né? Ou seja, você precisa de uma mão na massa, você precisa de uma dedicação que não é longa, que não é um processo, sabe? Se você já fez faculdade, você já ficou 4, 5 anos dedicado a algo. Para você aprender a fazer um podcast, para você aprender a fazer ali subir um vídeo e tal, não é tão difícil esse processo. Porém, ele te exige sim um mergulho, uma dedicação. E podcast é uma plataforma nova. O que eu sinto é que você ainda não tem tantos conteúdos em português, por exemplo, explicando como fazer um podcast. Então, mais em inglês. Mais em inglês. Mais em então, inglês, porque lá o podcast já explodiu. Eu não sei, quando eu comecei a me interessar por podcast, nos Estados Unidos já era um fenômeno, né? Aqui começou esse processo e veio forte também. E eu acredito que vai explodir aqui no Brasil. Acho que é uma maneira muito gostosa de se comunicar e de você consumir notícia ou de você consumir aquele determinado assunto que você tem prazer em ouvir, a hora que você tem disponibilidade para ouvir. Não sei se você concorda comigo. Totalmente. Lá nos Estados Unidos, eles já têm uma leitura muito mais mercadológica e profissional do podcast, que é onde eu acho que a gente vai chegar aqui. Ou seja, as marcas, já tem podcaster independente se sustentando, ganhando seu dinheiro, fazendo seus views se reverterem, ou seus listeners se reverterem em receita. Então, assim, eles estão na frente, sim, nesse sentido. E é um pouco aquilo que eu tento aplicar aqui. Porque o Brasil, a gente sabe a potência que é, né? Agora, quando a gente fala de muito conteúdo em inglês, a gente está aí limitando muita gente aqui no Brasil, porque a gente sabe a barreira do idioma, então a gente evita com que a nossa criatividade brasileira faça uma porrada de vários bons podcasts, entendeu? E eu sinto que é porque falta ali esse conteúdo de como fazer, de como aprender, de como ganhar dinheiro, que é uma coisa que muita gente me pergunta, mas e aí, como você ganha dinheiro com o podcast e tal, sabe? Uhum. Tem que começar a fazer, para depois esperar o resultado, né? Para aquele podcast também crescer e criar a identidade dele, né? Com certeza, a entrevista que eu estou fazendo hoje com você não é a mesma entrevista que eu fiz quando eu comecei. A gente vai criando, nós, produtores, né, repórteres, tem uma equipe por trás aqui, o pessoal que fica aqui no switcher da técnica. Então, todo mundo vai aprendendo e desenvolvendo junto e aprimorando a ideia inicial, né? Até que o podcast começa a ter a sua própria energia, a sua própria vida. E eu queria saber o seguinte também, falando ainda de conteúdo. Teve alguma entrevista que te marcou? Porque a gente tá aqui o Podvirts, né, para falar de coisas boas, entrevistas inspiradoras. Que entrevista te inspirou?
Só concluindo aqui o raciocínio anterior, eu acho que o mais importante é o porquê. É o porquê você vai fazer. É não se preocupar realmente nos views, né? É o porquê. Você tem que estar feliz com esse seu próprio projeto. Senão, como diz a lenda dos podcasts, ele não passa do 7º, né? Porque dizem que a maioria dos podcasts morrem até o 7º episódio. Ah, não sabia então, disso. O negócio é sair feliz com a sua entrevista que você fez, e aí sim você vai se inspirar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, né? Por isso que eu acho que tem que ser de dentro para fora. É uma transformação. Primeiro eu tô fazendo porque eu quero me conectar, porque eu quero ter mais conversas, porque eu quero tudo isso. Tá? Eu saio super realizada de cada entrevista que eu faço. Aliás, estou aprendendo bastante com você. Obrigada, viu, por compartilhar esse conteúdo. Peraí que a Carol tá falando. Fala. Ah, o seu é o 7º episódio? Não. Ah, o nosso? A gente tá gravando hoje, o meu Pode Vir, você é o número 7. Eu não vou parar, te prometo, viu? É o começo, é o 7º de muitos. Tá vendo? Vencemos essa barreira. Vencemos juntos, hein? Obrigada por estar comigo. Não, mas assim, acho que até emendando, né? Tudo vira um raciocínio só, mas assim, quando a gente fala da transformação pessoal e de você fazer isso porque você realmente quer, a partir daí você começa a querer se conectar com pessoas que você realmente quer. E aí, no lugar de mandar para o Cortella, que é realmente aí uma entrevista muito marcante que eu fiz aqui no Sistema Solar, no lugar de você mandar para o Cortella, gostaria de te conhecer e tomar um café com você, você manda, tem um podcast, gostaria de trocar uma ideia com você teria 1 hora para a gente trocar essa ideia e tal? Às vezes eu acho que o podcast é uma palavrinha mágica, que te permite se conectar com pessoas que às vezes estão lá naquele fluxo de DMs e recebendo um monte de gente querendo dar entrevista, não sei o quê, e você fala, queria fazer um podcast. Não sei se todo mundo vai se conectar, mas uma pessoa ou outra eu te garanto que vai fazer podcast, tô a fim de ir lá participar de um podcast, sim, sabe? E aí você se permite isso, e eu só tenho realizações legais eu gravo em casa, o meu podcast é um home studio, e é muito marcante para mim quando eu fecho a porta do convidado, quando o convidado vai embora. Qual é a minha reação? Tanto que eu brinco que eu queria colocar uma câmera escondida, eu mesmo colocar uma câmera escondida em mim mesmo. E aí, para isso, para quê? Para mostrar a minha reação, porque a minha reação é muito genuína quando o convidado vai embora. Geralmente é de uma comemoração da conexão que a gente acabou de fazer, do papo engrandecedor que eu acabei de ter. Você tem uma palestra ali na sua frente, a família Schirman, que eu já recebi aqui diversas vezes. Poxa vida, conversar com o capitão Schirman, mais de 70 anos, mais de 4 voltas ao mundo, de veleiro. Então, assim, receber pessoas realmente filósofos, poetas, o Fábio Braza, que é um grande poeta e um rapper brasileiro, que é um cara que marcou muito aqui quando passou também. Enfim, Astrid, Marcos Mion, João Gordo, toda essa galera, assim, passou por aqui e a gente teve conversas muito, muito legais. Não, e para você tem uma experiência dupla, né? Que é receber a pessoa na tua casa, abrir a tua casa e bater um papo ali como se fosse no sofá, né? Mas um papo gravado. Então isso também deve aproximar bastante o entrevistado. Quando a gente fala do registro, é exatamente isso. Essas conversas, talvez eu já teria no dia a dia ali. Com o Mion, eu já conversei várias vezes, poxa vida, meu amigo, mas a gente nunca registrou isso. Eu acho que a gente tem que registrar mais as nossas conversas e pensamentos. Os conteúdos inspiradores, você acha que eles são mais valorizados e consumidos hoje em dia? Até porque, pelo período que a gente está passando, né? Um período difícil, todo mundo tentando superar as próprias limitações, época de pandemia. Ninguém mais aguenta notícia ruim, né? Então, acho que hoje a notícia boa, ela tá com um luminoso, assim, gente, vem que é notícia boa, né? Vamos falar de coisa boa aqui. O mundo não é só desgraça e não é só dificuldade. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. Acho que a gente tem um rompimento de uma bolha eu acho que o que se pede nesse momento é a verdade, né? Acho que também hoje em dia as pessoas já não estão muito acreditando naquela pessoa que está super incrivelmente feliz e super incrivelmente bem resolvida no meio de uma pandemia, no meio de um momento tão difícil e tal. Então acho que o que as pessoas querem realmente é verdade. Eu vou até citar uma das grandes podcasters aqui brasileiras, que é uma grande referência para mim, já esteve no Sistema Solar, e que é a Camila Frender. E ela tem um podcast chamado É Nóia Minha, então o nome já diz tudo. Ela é uma pessoa que resolveu fazer um conteúdo dela, de maneira independente, sem ninguém pedir,
falando, essas são as minhas noias, essa é a maneira com que eu me preocupo com tudo no mundo. Olha como eu sou noiada. E esse é um conteúdo que faz muito sucesso. Por quê? Porque é de verdade. Eu acho que o que se pede hoje em dia é a verdade, né? Então, essa conexão genuína com o público. E no podcast, existe um público ferrenho por genuinidade. E eu acho que é essa a grande potência do podcast que talvez você não encontre em outras plataformas que ainda precisam ter ali um sistema um pouco mais montado. E aí, falando da pandemia, né? Como você se adaptou para continuar produzindo, fazer suas entrevistas? O seu conteúdo mudou? Você teve dificuldade em algum momento, até por passar, né, ter as suas próprias coisas de isolamento? O Felipe, não o Solari, agora falando, né? Isso te atrapalhou de alguma forma ou te deu mais gás? Eu acho que eu tenho um compromisso comigo mesmo, assim. Semana boa, semana ruim, o mundo acabando, o mundo vivendo, eu estou fazendo meu podcast, eu estou colocando meu conteúdo lá. Eu acho que esse é o meu processo. Agora talvez eu não tenha esse retorno, ficou difícil, coloquei o programa, não foi tão bem, a semana já foi difícil, mas não é para agora, é lá para frente também. Eu preciso continuar produzindo esse conteúdo. Essa história de procurar a verdade, ser verdadeiro, de ser o natural, ser genuíno. A forma como você lida com as redes sociais mudou alguma coisa? Desde que você começou a fazer as suas coisas, até virar um comunicador, até virar uma referência, mudou algo? É engraçado porque eu nem me considero referência, assim, sabe? Tipo... Mas tá? Tô te contando. Não, tipo assim, eu Coloca essa no acho, currículo também. Eu acho legal, assim, que além de fazer um podcast, eu tenho tentado realmente, com certeza, falar muito sobre o podcast. Tentar ser um defensor do mercado, sabe? Acho que diferente de outros momentos que eu estava naquela função, mas eu não defendia o meu próprio mercado. Agora eu defendo, eu quero que todos os podcasters vá adiante, façam e ultrapassem os 7 episódios e tudo. As minhas redes sociais, hoje em dia, elas são uma repercussão do meu podcast, tá? Então, cada vez menos ela é eu e cada vez mais sempre vai ser eu, né? Mas não do meu momento, do meu dia a dia, e sim do meu trabalho. Então eu faço um podcast de 1 hora e dentro desse grande conteúdo de 1 hora eu vou desmembrando ele para as diferentes redes sociais. Eu considero tudo isso um grande aprendizado, eu considero tudo isso um grande engrandecimento, que eu vou checando as coisas, vou aprendendo cada vez mais nesse sentido, né? Muito legal. E como você filtra as informações que você recebe todos os dias, né? Porque para você fazer entrevista, você tem que estudar bastante, se preparar, porque você entrevista desde o Mion até o Cortella, então você tem que estar muito preparado para qualquer tipo de assunto. Como você faz isso e como você filtra essas informações? Esse é o engrandecimento pessoal que eu defendo um pouco, assim, né? Ou seja, você vai ter que começar a pesquisar e realmente ir atrás e se preparar para as pautas que você vai fazer, estar por dentro. Eu não baseio minhas notícias com o que o que está ali na tela da TV, não baseio minhas notícias no que está no Trending Topics do Twitter, assim, realmente faço minhas pesquisas de uma outra maneira, assim, com um pouco mais de literatura e não só o que as pessoas estão dizendo hoje, mas também muito do que foi dito ontem, no passado, e de outros grandes pensadores que passaram por aí. E aí você tem uma coisa no teu podcast de falar uau, né? Quando foi a última vez que você falou uau? A última vez que eu falei uau... Agora eu fiz um programa entrevistando um balonista e um velejador, né, para a gente entender a diferença entre o céu e a terra, entre o céu e o mar. Desculpa. E achei muito uau, achei um momento muito uau quando o velejador disse que para ele o vento é muito importante, porque é o vento que carrega ele e muitas vezes o vento prejudica a navegação dele. E o balonista disse que não, que o vento é a favor dele, ou seja, ele se torna o vento, né? Então existe essa diferença entre céu e mar, que realmente foi um momento uau aí para mim. O momento uau não precisa ser tão grandioso assim, ele pode ser bem simples, ele pode ser o seu filho, o seu cachorro de manhã fazendo alguma coisa, enfim, são momentos uau da vida.
que você mais aprendeu com o podcast? Mais importante para você nessa sua luta diária aí e correndo atrás dos sonhos? O que você aprendeu de Conexão, mais destaque? conexão, Conexão. conexão. Olho no olho, estar presente, evitar esquecer o mundo lá fora e estar presente quando eu estou ali com a pessoa, assim. Eu realmente estou ganhando uma hora, assim, né? Eu estou tendo um momento, uma oportunidade. Depois, quando acabar, acabou, assim. Então, estar presente, estar entregue, estar inteiro. E empatia, hein? As pessoas falam bastante, né? E apesar de se falar bastante, a empatia no dia a dia não é muito presente, né? O que significa essa palavra para você, empatia? Eu acho que é a base de tudo, né? Eu acho que não sou só o podcaster, né? Como eu digo, assim, é um processo que, resumi em poucos minutos, mas é um processo muito grande, realmente são 17 anos trabalhando no meio e eu tenho aí todo realmente um entendimento, já vi muita coisa acontecer que eu gostei, já vi muita coisa acontecer que eu não gostei, já trabalhei com muita gente mesmo. A empatia, eu acho que ela vem dessa maneira natural. Eu realmente estou fazendo o projeto mais genuíno da minha vida e talvez seja o projeto que mais tenha tido uma repercussão para mim, pessoal, positiva. E, poxa, será que não tem alguma coisa a ver aí? Será que não é justamente porque é o projeto que eu fui de peito aberto e alma pura para fazer? Então, que te representa mesmo, né? E a gente como comunicador, assim, muitas vezes não deve ser nossa opinião. Muitas vezes a gente está realmente em um lugar de condução apenas, de condutor mesmo, de outras opiniões. E manter essa neutralidade de uma maneira legal, bacana, educada, entendendo todos, entendendo o lado de todos, entendendo a divergência de todos, né? Claro que sempre tendo o limite ali da educação, porque aí realmente é um lugar onde você precisa intervir, mas eu tento ser um comunicador bem maduro nesse sentido. E com quem que eu aprendo? Com os grandes comunicadores da história. Aí pode ser brasileiro, podem ser de fora. Eu pesquiso muito. Quem foram os grandes? Quem foram as grandes? Quem foram as pessoas que souberam conduzir os grandes debates de maneira elegante, de maneira sutil, de maneira legal, genuína e todas essas palavras que a gente falou durante esse programa. Então é um pouco nesse lugar que eu tento me encaixar. Assim. Solari, aqui a gente tem uma tradição no Podvirts que é terminar a entrevista perguntando o que é o futuro para você em uma palavra. E aí você pode explicar o porquê que você pensou nessa palavra. Eu acho que assim, olha, eu acho que o futuro é disruptivo, tá? Porque eu acho que a gente vai ter que... A gente realmente... Eu sou uma pessoa um pouco... ficcional quase nesse sentido, assim. Eu realmente acredito que não vai ser fácil, assim, nosso futuro não vai ser fácil. E a gente sente aqui nesse momento um aperitivo do que realmente a gente está prestes aí a passar. Então eu acredito que ele vai ser disruptivo e a gente precisa estar pronto e preparado, assim. Eu acho que é preciso a gente fazer o que quiser fazer e tiver que fazer nesse momento, e o podcast para mim entra nesse lugar, assim, de criar registros históricos, realmente. Ah, legal. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigado a vocês. Essa foi mais uma edição do Podvirts, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Felipe Solari. Obrigada, viu, Solari? E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você no r7.com/podcast. Até a semana que vem. Tchau, tchau.